Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Café PT. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem interessado a toda a população brasileira. É o preço dos alimentos. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós vamos receber aqui no Café PT a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. Já preparou o seu café? Então, chega com a gente porque o Café PT começa agora. Secretária Fernanda Machiavelli, seja bem-vinda ao Café PT. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. É uma satisfação estar com você, Anderson, no Café PT e conversar com os seus espectadores. Secretária, a gente vai falar desse assunto que é um assunto que mexe com a vida de toda a população brasileira, né, que é o preço dos alimentos. Quem vai aos supermercados observa que realmente os valores têm aumentado, vieram aumentando desde o final do ano passado para cá, né, principalmente aí do final de 2024 para cá. E a gente quer saber, secretária, quais são as medidas, né, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar vem desenvolvendo aí para tentar minimizar, né, esse efeito, tentar diminuir realmente o preço dos alimentos, sobretudo aí nos supermercados, né, para que a gente possa sentir realmente no bolso essa diferença, né, essa redução. Primeiramente, queria entender, secretária, quais são os motivos, né, o que é que motivou realmente esse aumento de preços nos supermercados aí que a gente tem observado e, em seguida, então, o que é que o Ministério tem feito realmente para tentar barrar um pouco, né, esses valores que estão crescendo aí no bolso dos consumidores. Anderson, acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender esse fenômeno. Desde 2018, o índice que mede a inflação de alimentos tem sido muito acima do IPCA geral. Em 2018, só para você ter uma noção, entre 2019 e 2022, o IPCA de alimentos ele ficou entre 8% e 14%. Quando chegou no primeiro ano do governo do presidente Lula, em 2023, uma série de medidas foi tomada para estimular a produção de alimentos. E com isso, a inflação de alimentos em 2023 foi para 1%, um número que não era alcançado há uma década. Pois bem, agora em 2024, novamente, por conta dos efeitos de eventos climáticos extremos, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, os incêndios que atingiram o Cerrado brasileiro e também por conta do processo de desvalorização cambial e o aumento significativo da demanda interna, os preços já tiveram um movimento de alta. Para completar, a gente tem um aumento significativo das exportações, que decorre justamente dessa posição favorável que o Brasil está agora para exportar para outros países. Perfeito. E você tem um aumento das commodities em nível mundial. Então, por exemplo, os alimentos que estão em preços altos, que é a laranja, o café, o açúcar, a carne, esses alimentos não são definidos nacionalmente. Esses alimentos eles têm preços definidos em bolsas internacionais que regulam os preços das commodities. Então, são, vamos dizer assim, fatores que estão fora da nossa governabilidade. Ao mesmo tempo, a gente tem boas notícias, viu, Anderson? Porque, assim, vários desses alimentos já têm os preços cedendo agora no início de 2025. Maravilha. Tomate já caiu, batata já caiu, arroz já caiu, feijão já caiu. Você tem uma série de alimentos que são muito... Os ovos, né? As carnes brancas, que já estão tendo um movimento de redução da pressão sobre os preços. A gente espera também que o café comece a cair também, viu, secretária? Isso vai demorar um pouquinho mais, porque, de fato, você teve uma alta na demanda e eventos climáticos em outros países que impactaram a produção mundial. Então, com isso, você tem um café que está mais valorizado do que o habitual. Mas, ainda assim, eu também sou uma alta consumidora de café, ainda assim a gente tem uma expectativa de conseguir aumentar a produção. Estamos verificando até a possibilidade de trazer café de países vizinhos para conseguir ampliar a oferta
aqui no mercado interno. E uma coisa que é interessante, secretária, que a gente precisa realmente, né, tentar deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo, é que os preços dos alimentos, aqueles preços que chegam nas prateleiras dos supermercados, eles não são definidos pelo governo. Não é o governo que vai dizer assim, a partir de agora vocês podem aumentar o preço do arroz, por exemplo, ou o preço do feijão, ou esse preço está caro demais, vocês não podem aumentar mais do que isso. O governo ele não tem o poder de fazer essa interferência, né? Inclusive, quando alguém do governo mesmo chega a declarar, às vezes simplesmente porque falou em algum momento que o governo vai intervir nos preços, porque utilizou uma palavra no momento errado ali, o mercado ele já reage agindo que o governo realmente vai fazer alguma intervenção nos preços. Então, realmente, isso aí precisa ficar claro que não depende realmente do governo, mas de todos esses fatores que a senhora trouxe aqui para a gente, né? Isso, os preços dos alimentos, eles se formam no mercado, entre a oferta e a demanda, e também existem fatores, no nosso caso, que somos o maior país exportador líquido de alimentos, também tem um impacto muito grande dos preços internacionais das commodities. Dito isso, o que são as ações que o governo brasileiro pode implementar, né? Primeiro, o que temos feito, que é estimular a produção de alimentos. Quem produz boa parte dos alimentos no Brasil, a grande parte, é a agricultura familiar. Perfeito. Se você somar o que é produzido em pequena e média escala, no nosso país, você vai chegar na totalidade de 70% dos alimentos ofertados no mercado interno, né, no mercado de alimentos. Aí eu estou falando do arroz, do feijão, da batata, do tomate, do alface, das hortaliças em gerais, enfim, dos ovos, do frango, dos peixes, enfim, esse conjunto da nossa alimentação cotidiana. Então, o papel de fortalecer a agricultura familiar tem sido muito importante, uma diretriz do governo do presidente Lula, porque justamente isso permitiu aumentar essa oferta. E aumentar uma oferta, que eu acho que é muito importante a gente dizer, para uma população que passou a comer muito mais e melhor. Então, a gente tem feito um movimento, só para falar da carne, né? Porque saímos de um patamar de 7,5 milhões de toneladas consumidas e já estamos indo para 8,3 milhões de toneladas consumidas de boi. Então, sim, com isso ele está falando de metros cúbicos, né? Assim, de nossa carcaça. Tem uma metodologia para chegar nesse número. Mas, enfim, a gente está falando de uma população que está se alimentando melhor. Além, 24 milhões de pessoas saíram da situação de insegurança alimentar. Essas pessoas também estão se alimentando melhor. E tem todo um incentivo do governo para que a gente passe a adotar uma alimentação saudável, que é uma alimentação baseada em produtos in natura e minimamente processados. Então, é justamente esse prato variado, colorido, que faz parte da cultura alimentar brasileira, que precisa estar cada vez mais difundido. O presidente Lula mesmo, antes de ontem, ele anunciou que a merenda escolar vai ter uma redução significativa de alimentos ultraprocessados, para a gente não dar bolacha para as crianças, né? Claro. Para a gente fazer com que elas tenham uma refeição nutritiva, como é a diretriz do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, retomando o seu ponto, não é o governo que forma preço, o governo tem alguns instrumentos para conseguir ampliar a oferta, e eles estão sendo usados. E o segundo instrumento, que seria muito importante agora, era a questão dos estoques. Só que a gente herdou uma Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento Alimentar, em 2023, sem estoque nenhum de alimentos. Se a gente tivesse, por exemplo, um bom estoque de arroz, quando o preço do arroz subiu por conta do evento climático que atingiu o Rio Grande do Sul, aquela tragédia, nós teríamos como colocar arroz no mercado interno e manter os preços estáveis. Como não havia estoques, a gente não conseguiu fazer isso. E o estoque, Anderson, a gente forma na baixa, forma quando o preço está abaixo do preço. Então, a gente sempre tem que estar muito atento para conseguir fazer essas aquisições e poder entrar novamente. E essa foi a diretriz do nosso presidente, que a política de estoques fosse retomada logo no início do mandato dele, e a gente já conseguiu, nesse período, fazer estoque de milho, estoque de trigo. Estamos agora compondo, por meio de contratos de opção, um estímulo à produção do arroz em várias regiões do nosso país, e com isso também garantindo que os nossos estoques da Companhia Nacional de Abastecimento voltem a ser suficientes para evitar oscilações muito radicais nos preços dos alimentos.
Sem dúvida, são várias iniciativas, várias ações, vários programas, né, desenvolvidos aí pelo governo do presidente Lula para justamente permitir o acesso, facilitar, ampliar o acesso de toda a população, né, para que tenha realmente cada vez mais alimentos de qualidade, né, no prato. E uma das iniciativas, como a senhora falou também, secretária, a questão da agricultura familiar, né, falando na questão da agricultura familiar, tem também o programa de aquisição de alimentos, né, que falando aí, né, abrindo esse leque aí um pouco mais, a questão do programa de aquisição de alimentos, que incentiva justamente a agricultura familiar e garante alimentos aí para a grande parte da população mais vulnerável. Como é que esse programa, especificamente, ele também pode ajudar na redução do preço dos alimentos, secretária? Isso, olha, em 2023, o primeiro programa que nós reconstruímos, sob a liderança do ministro Paulo Teixeira, junto com o MDS, foi o programa de aquisição de alimentos. Esse é um programa que ele tem um recurso que vem do desenvolvimento social e ele é operacionalizado por estados, municípios e também, em grande parte, pela Conab, que é uma companhia que, como eu mencionei, está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós reconstruímos esse programa que até então tinha 2 milhões somente de orçamento, recompondo isso e conseguindo fazer uma aquisição de 1 bilhão em alimentos nesses últimos 2 anos. Qual que é a importância desse programa? Quando você faz os contratos, faz um edital, seleciona essas famílias, em geral mulheres, indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária e agricultores familiares em geral, e diz para eles que eles vão ter uma renda garantida para produzir alimentos que vão ser depois comprados e distribuídos para a rede socioassistencial, você estimula a produção. Perfeito. Por meio do programa de aquisição de alimentos, só para você ter uma dimensão, nós compramos mais de 400 variedades de alimentos. Então, você tem uma paisagem marcada do agronegócio, que tem 4 culturas predominantes, e você tem uma agricultura familiar que tem mais de 400 variedades de alimentos que está ofertando por meio do PA. Ou seja, o PA estimula a diversificação da produção e fortalece os pequenos agricultores para que eles tenham uma renda. Sim. Ao mesmo tempo, ele leva esse alimento para aqueles que mais precisam. A gente está falando de hospitais, asilos, creches, cozinhas solidárias, enfim, uma série de instituições que assistem aquelas pessoas que estão em situação de segurança alimentar. Okay. Então, você garante que esse alimento chegue na mesa de quem está passando, quem estava com fome, ao mesmo tempo fortalece a produção e aumenta essa oferta também no mercado interno. É isso aí, depois do intervalo a gente continua falando sobre o preço dos alimentos aqui no Café PT. Não sai daí que a gente volta já já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Já estamos de volta aqui no Café PT, muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos conversando com a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, sobre o preço dos alimentos. Secretária, também
além dessa questão da agricultura familiar, a senhora até chegou a falar logo no começo que há uma expectativa para uma safra recorde, né, esse ano aqui no Brasil, já a partir de agora, de abril, né? Só para a gente entender qual que é essa relação de uma safra recorde com o preço dos alimentos também. A gente sabe que existe aquela questão da demanda, né, e tudo mais, mas também tem a questão das exportações que acabam influenciando também nos preços aqui no Brasil, né? Mas de que forma, né, que a senhora observa que a safra recorde ela vai realmente beneficiar a população que a gente espera aqui a partir de abril desse ano? Sim, só para a gente entender a causalidade, né? Sim. Como eu mencionei, a partir do primeiro ano de governo, 2023, já o ministro Paulo Teixeira já coordenou a construção do primeiro plano safra da agricultura familiar, uma direção do nosso presidente. Uhum. Nós passamos a ter, tanto em 23 quanto em 24, plano safra recorde, a maior disponibilidade de recursos da história, e com adendo, com taxas de juros extremamente módicas. Uhum. Então, eu estou falando de taxas de juros, só para você ter uma noção, Anderson, que variam de 0,5% ao ano a 6%. 6% é o caso da soja e do milho. Para alimentos, nós reduzimos a taxa de juros para 3%, num país que a taxa de Selic está muito acima disso. Além disso, nós conseguimos reduzir ainda mais a taxa de juros para quem produz de forma agroecológica orgânica. Foi para 2%. Então, com essa estratégia, a gente conseguiu impulsionar e aumentar a área plantada de arroz, de feijão e de uma série de outros alimentos fundamentais para a nossa a refeição diária. Qual foi a consequência, né? Depois de anos em que a área plantada de feijão vinha caindo, a de arroz vinha caindo, a gente reverteu esse processo. Agora, quando a gente olha o resultado da safra que vai ser anunciada, continuamos grandes produtores de itens que vão para exportação, como soja e milho. Mas, ao mesmo tempo, vamos aumentar em 12% a produção de arroz, em 5% a produção de feijão e vamos alcançar uma safra com 322 milhões de toneladas. É um aumento de 8% na safra como um todo. Então, é o Brasil produzindo mais, ofertando mais alimentos para a sua população e, ao mesmo tempo, um país que está sendo demandado de forma mais intensa por outros países, na medida que a gente abriu muitos novos mercados. Então, nossa aposta agora para essa safra é que, com essa oferta recorde, a gente consiga ofertar alimentos a preços justos para quem produz, mas preços acessíveis para quem consome, e assim consiga ter mais um ano, como foi 2023, um ano com uma inflação bastante controlada de preços de alimentos. Com certeza, e que essa diferença ela possa realmente ser sentida no bolso dos brasileiros, né, secretário? Agora, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Enquanto a safra recorde não acontece, há algum estudo, alguma medida do próprio que o Ministério possa levar, né, para o governo Lula, no sentido de tentar diminuir, por exemplo, a tarifa de importação dos alimentos que chegam de outros países para o Brasil? Há alguma decisão nesse sentido também? Porque quando você diminui a tarifa de importação, aumenta a competitividade dos produtos importados, né? E, consequentemente, creio eu que obriga aí os produtos nacionais também a diminuírem um pouco os valores. Isso também é possível, secretária? É possível. As tarifas, né, de importação e exportação, elas são usadas como medidas regulatórias justamente para criar esses incentivos e contribuir, seja para fortalecer nossa política industrial, seja para ampliar a oferta de um determinado produto no Brasil, enfim, ela pode ser usada. O que está em estudo? De fato, hoje, os produtos internos não estão mais caros que os produtos externos. Nem o café, nem o milho, nenhum desses produtos está mais caro no Brasil do que está em outros países quando a gente compara em dólar, né? Porque no final das contas são produtos que são compatibilizados em dólar nas bolsas internacionais, como eu mencionei. Ou seja, se está caro aqui no Brasil, também está caro lá fora. Para os outros países também está caro. Esses mesmos produtos que estão caros aqui também estão caros lá fora, né? Sim, por exemplo, o café Colômbia.
Tá tão caro na Colômbia quanto está aqui no Brasil, não tem uma diferença. Então, se a gente importar da Colômbia, a gente não vai estar conseguindo diminuir os preços internos, porque a demanda por café no mundo aumentou e a oferta de café no mundo diminuiu por conta de alguns eventos climáticos. A mesma coisa a laranja, nós somos grandes produtores de laranja, mas por conta de pragas, uma doença, né, que atingiu a produção de laranja nos Estados Unidos e também afetou a nossa produção lá em São Paulo, a gente teve uma diminuição na oferta. Com diminuição na oferta, uma população que consome bastante, você teve um desequilíbrio, mas esse desequilíbrio é no mundo. O preço da laranja está mais caro no mundo inteiro. Então, essas coisas é que a gente precisa ter tranquilidade. Uma coisa que a gente já importa é o trigo, a gente já importa milho, mas a nossa importação é do Mercosul, dos países vizinhos, e isso já tem tarifa zero. Então, assim, os nossos principais parceiros comerciais para os quais ofertam alimentos para o Brasil, eles já têm uma tarifa zero. Então, o que a gente está avaliando, está indo sob avaliação, é acompanhar esses preços e ver em qual momento seria necessário fazer algum tipo de intervenção, por exemplo, no caso do trigo, olhando um pouco o percurso dos preços, tá? Mas isso é possível. Agora, como eu estava mencionando, a gente tem outras estratégias que podem ser mais eficientes, e é isso que a gente tem debatido. A primeira delas, acho que vale dizer, né? Estamos no meio da entre-safra. Dezembro, janeiro, fevereiro é entre-safra. Todo ano, independentemente do que acontece, todos os anos, os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, têm preços mais altos do que os meses de junho, julho, agosto, quando é um período da safra, a oferta aumenta muito. Isso acontece... E aí junta com os gastos de dezembro, os gastos das férias de janeiro, aí dá aquela sensação de que o preço aumentou ainda mais do que realmente aumentou, né, secretária? Tem isso também, né? O fato tem alguns produtos que de fato tiveram preço aumentado, mas como eu estava comentando com você, Anderson, não tem receita mágica. Claro. Tem uma questão que é o mercado internacional que tem pressionado. Com a desvalorização cambial, a gente sente isso mais, porque o preço é em dólar e a gente sentiu o preço do café, da laranja, né? A gente sentiu o preço da carne, ou mexeu um pouquinho nesse final de ano. Mas isso tudo vai ser retomado a partir do momento que entram as safras que estão previstas para ser colhidas. Além disso, eu acho que tem a questão do plano que nós lançamos em outubro do ano passado, chama Plano Alimento no Prato. Esse plano, ele já partiu, foi a primeira vez que o Brasil fez um Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. Era uma reivindicação do CONSEA desde 2005, só para você ter uma dimensão da importância disso. Nesse plano, tem uma série de ações para facilitar o abastecimento alimentar nos estados e nas cidades que têm menos oferta de alguns produtos. A gente sabe que hoje, alguns produtos algumas culturas se concentram em algumas regiões do país, como é o caso do arroz, que 70% da produção está na região sul do nosso país. Então, a gente avaliou todas essas questões e, dentro do Plano Alimento no Prato, fizemos estratégias para diversificar a produção no território. Por exemplo, o arroz, nós estamos estimulando que ele seja produzido em outras regiões do nosso país, para ninguém ficar refém de um evento climático. Se um evento climático acontece no o clima muda bastante, né? É muito variável em todas as regiões do Brasil, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, então às vezes está chovendo no sul e no nordeste, no norte, está tendo pouca chuva, né? Exato. A agricultura, ela é uma atividade de risco, sempre, né? Porque ela depende justamente de uma coisa que ninguém tem governabilidade total, que é o clima. Exatamente. Entretanto, você tinha muito mais previsibilidade há uma década atrás. As mudanças climáticas têm impactado muito um dos grandes ativos que nós temos para ser um país com tamanha produção, que é o nosso clima. Então, a gente teve 3 secas no Rio Grande do Sul seguidas por enchentes torrenciais, né? Chuvas torrenciais. Isso. A gente teve agora esse processo de seca muito intensa no norte por 2, 3 anos seguidos. A região Nordeste, que já sempre foi uma região com menos disponibilidade hídrica, agora tem algumas regiões que já estão, uma parte do semiárido que já está virando uma região árida, né? Então, assim, você tem, de fato, efeitos das mudanças climáticas nos atingindo já nesse momento. E com isso, sim, você tem
impactos nas ofertas dos produtos e, consequentemente, nos preços. Então, uma das respostas é justamente a gente diversificar os locais em que as culturas mais importantes para nós são produzidas. Uhum. Obviamente, você tem que ver a compatibilidade, né, do clima com aquela cultura, mas nós estamos estimulando, por meio da Conab, de contratos de opção, que isso aconteça. O ministro Paulo Teixeira foi um grande formulador desse plano Alimento no Prato. Perfeito. Ele previu também, nesse plano, né, construir uma rede de abastecimento com as CEASAs, a CEAGESP, a CEASA Minas, por onde passa boa parte desses alimentos. Hoje a gente já consegue monitorar como cada um dos produtos tem oscilado em cada uma das cidades. E com base nesse diagnóstico que a gente tem planejado conseguir ampliar a oferta daqueles produtos nas regiões que a gente tem chamado de desertos alimentares. São áreas que têm uma oferta mais escassa de uma determinada cultura ou de um determinado produto, porque é ali que o preço acaba aumentando mais, né? E como a gente precisa ter uma população que se alimenta bem, com produtos diversificados, tem tido todo um esforço para fazer com que essa realidade mude. O Plano Alimento no Prato traz uma série de ações que já estão em implementação para que isso de fato ocorra e a gente tenha abastecimento farto, né, em todas as cidades do nosso país durante todo o ano. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente segue falando mais sobre o preço dos alimentos aqui no Café PT. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18h, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Já estamos de volta aqui no Café PT, muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos conversando com a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, sobre o preço dos alimentos. Secretária, então a gente pode encerrar essa entrevista, né, de uma forma positiva, porque o cenário ele é positivo, é favorável para o Brasil esse ano de 2025. Qual é a mensagem, né, que a senhora deixa aí para as pessoas que estão nos assistindo e que ainda sentem esse efeito dos preços dos alimentos mais altos? O que essas pessoas realmente podem esperar? Qual é a expectativa que a gente pode esperar para 2025? Eu acho que, em primeiro lugar, saber que que o governo federal está muito empenhado em aumentar essa oferta dos alimentos, em garantir a segurança alimentar, em promover uma alimentação saudável e a saúde de todas as pessoas. O presidente que tem nos cobrado aqui no MDA, no MAPA, no Ministério da Fazenda, para que todas as medidas sejam tomadas, e elas estão sendo tomadas. Por conta de todas as ações que ocorreram desde 2023, a gente já teve a menor inflação de alimentos dos últimos 10 anos em 2023, tivemos uma inflação de alimentos que chegou ali perto de 7% em 2024, que ainda é bem abaixo da média histórica dos últimos 10 anos, que, como eu mencionava, estava tendo um processo de redução da oferta de produtos muito importantes para nós, como o arroz e o feijão,
e a perspectiva é uma safra recorde. Então, se o clima continuar ajudando, como tem nos ajudado nesse ano, felizmente, a gente vai ter muita fartura a partir de abril e esses preços vão voltar a ficar bastante controlados. Além disso, mais do que tudo, falar para as pessoas para se alimentarem bem. A reforma tributária foi aprovada e a partir de 2027 não vai ter imposto nenhum sobre a cesta básica. Nem as proteínas, nem as leguminosas, nem as hortaliças. Vai ser um outro cenário ainda mais favorável. Isso foi construído agora, foi plantado nesse momento essa reforma tributária. E aí, por hora, enquanto a gente ainda tem alguns produtos sendo cobrados impostos, o que a gente tem feito é aumentar em muitos incentivos para todos os agricultores familiares continuarem apostando na atividade agrícola e produzindo alimentos que vão chegar de forma farta nas mesas das famílias brasileiras. Com certeza. Secretária Fernanda Machiavelli, agradeço demais a sua participação aqui com a gente no Café PT, foi bastante esclarecedor tudo isso e o espaço está aberto para a gente poder comentar, conversar sobre esse assunto em outras oportunidades, mas desde já agradeço mais uma vez aí a sua participação aqui com a gente e espero revê-la em outras oportunidades aqui no Café PT. Anderson, eu que agradeço a oportunidade, bom trabalho, uma boa semana para você. Grande abraço. Para você que esteve com a gente aqui no Café PT, muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.